Uau, bom dia de novo. Bom dia, Isso, tudo bem? tudo. Então, daqui a pouquinho a gente começa a aula. Nossa última aula do dia. E aí, professor, como é que foi sua manhã? Minha manhã foi de aulas, né? Aí eu dou uma aula, descanso, eu dou outra aula, descanso. Agora já estou com fome. Doido para comer minha feijoada. Pessoal, eu postei lá no Escola Web, em post, um exercício sobre o que nós falamos nessas últimas aulas a respeito da literatura, da linguagem literária. Então, é um exercício avaliativo, vocês podem acessar lá na Escola Web. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoa. Bom dia, Nicole. O exercício para fazer nessa aula ou é um para casa? É para fazer na aula. O exercício de atividade lá na Escola Web sobre literatura. Vai corrigir ou é para te mandar por e-mail? Eu vou corrigir. Não precisa mandar por e-mail, não, porque o meu e-mail está lotado de trabalhos. Esse exercício aqui, ó, para a gente identificar as características que diferenciam o texto literário do texto não literário. Pessoa, a Maria Eduarda tá pedindo pra você aceitar ela. Ok. Bom dia, professor. Foi mal atraso. Bom dia, Maria Eduarda. Então, nós temos aqui, para abrir lá no Escola Web, que eu disponibilizei um exercício para fazer agora durante a aula. Então, nós temos aqui dois textos. Se chama Brigadeiro de Leite Moça. E o outro, Poema Culinário.
Então, são dois textos aqui nessa primeira questão para identificarmos quais características indicam que um é literário e o outro não é. Depois, na segunda questão, também temos dois textos e as mesmas perguntas. Professor, pode mandar até quando? Não, esse eu não vou pedir que me mande, não, tá? Eu vou perguntar. Ok. Qualquer dúvida, perguntem. Para quem chegou agora, é uma atividade que está disponibilizada lá na escola web sobre literatura, o conceito de literatura e as características de um texto literário. Temos aqui dois textos nessa primeira questão. Um é uma receita de brigadeiro de leite moça. Que vontade de comer, hein? Eu fiz brigadeiro outro dia, só que ele acabou já. Oi? Eu fiz brigadeiro outro dia, já acabou. Você fez? Foi no da minha mãe, ela pediu. Acabou já. Muito fácil de fazer. E o outro texto é um poema culinário. Professor, Sim. é que eu não prestei muita atenção no que o senhor falou. As respostas é para te mandar pelo e-mail ou pelo... Não, não é para tirar mandar dessa foto? vez. Você responde aqui mesmo no texto. Não precisa mandar para mim dessa vez, não, tá? Ah, tá, beleza. É só para guardar com você. Professor, o que tem que indicar nos textos? Oi? O que tem que indicar no texto? São dois textos aqui. Você tem que indicar quais características indicam que um é literário e que o outro não é. Ah, sim, obrigado. Sobre essas características que nós já comentamos aqui. Que detalhes indicam que o texto é literário? Professor, a palavra reportástica existe? Oi? A palavra reportástica existe? Existe. Professor, esse segundo texto, toda hora eu me debato com ele, aquele do bicho. Eu me lembro da primeira vez que eu vi ele, e até agora ele vem até mim, parece que ele gosta de mim. Sobre o que você está falando, Nicole? O texto do bicho, ele sempre vem até mim. Eu lembro da primeira vez Entendi. que eu li ele, até essa. Aham. É um texto muito comum mesmo.
professor, aí você tem que explicar, né? Por que que um é literário e o outro é... Esqueci o nome do negócio. Literário Isso, também, aí outro você tem que utilizar aqueles conceitos, né? Sentido denotativo, conotativo, com relação também. assim, por exemplo, um tá no sentido conotativo, denotativo, esse negocinho. Isso, se a linguagem é objetiva ou se ela não é objetiva, se ela é subjetiva, são características que diferenciam. É literário o quê, professor? Que é o nome do outro? O outro é não literário mesmo, né? Ah, sim. Como que a linguagem é, se a linguagem é automatizada ou se a linguagem é trabalhada. São várias características para a gente já identificando um texto literário. Não, sim, porque eu acho que tinha um nome específico, sabe? Tipo assim, senão ia ficar muito, Aham, tipo, não literário. sim. Professor, acho que eu acabei. Mas já, Maria Eduarda, Já. então aguardar um pouquinho para os colegas terminarem, tá? Ok.
Todos já acabaram? Legal. Débora, você ia falar alguma coisa? Não, eu só falei que eu acabei também. Acabou? Todos já acabaram? Acho que sim. Bem, vamos corrigindo então. Temos dois textos. O primeiro texto é uma receita de brigadeiro de leite moça. Quando a gente olha um texto, é preciso observar, primeiramente, a estrutura. Por quê? Cada tipo de texto tem uma estrutura geralmente muito específica. Os tipos de texto que apresentam itens, geralmente são receitas. E a receita é um tipo de gênero textual que tem como objetivo instruir as pessoas a fazer algo. Então, aqui nós temos uma sequência de itens, né, de ingredientes, e logo em seguida, um texto com verbos no modo imperativo, ou seja, dando indicações. Coloque o leite moça, misture bem, retire do fogo, sirva em forminhas de papel, etc. O outro texto tem um título que já indica que está ligado à culinária, mas vejam que a estrutura desse texto é diferente. Ele é escrito em forma de versos, né? E vamos ver sobre o que se trata. No croquete de galinha, a cebola batidinha com 2 folhas de louro, vale mais do que o tesouro, também 2 dentes de alho, nunca serão espantalho. Vejam que aqui nós temos, além da escrita em versos, a presença de rimas, algo que não acontece no outro texto. E se nós lermos o texto todinho, veremos que, embora se trate de, aparentemente, uma receita, o objetivo aqui é ensinar, fazer uma iguaria. Você consegue aprender a fazer uma receita lendo esse texto? Creio que não, né? Porque o objetivo, parece aqui, não é o objetivo de ensinar uma receita. Então, como ficou a resposta de vocês com relação a essa primeira questão? Eu posso falar a minha? Pode. Deixa só o doc aqui abrir. Aqui, o meu ficou o seguinte. O primeiro texto é uma receita, onde predomina o uso do verbo imperativo e a estrutura... Ai, meu Deus. E a estrutura textual, tipo, mais linear. O segundo é um poema. Vemos isso pela falta de verbo no imperativo e pela estrutura no qual ele foi escrito. Alguém escreveu diferente? Professor, escreveu um negócio diferente, só que não sei se está certo esse negócio, não. Então, leia para nós. A diferença dos dois textos é que um é literário e o outro não é literário. Aí eu coloquei. Um texto literário é um texto mais encontrado em poemas e abrange uma linguagem conotativa. E um texto não literário relata um fato real de uma forma impessoal e imparcial. Isso. Alguém escreveu diferente? Eu coloquei um pouquinho diferente. Pode ler, Júlia. É Débora. Débora, desculpa. O texto literário é mais artístico, com função poética e estética que provoca diferentes emoções no leitor. E o objetivo é mais direto e útil e recreativo. Muito bem, isso mesmo. Você apresentou, o texto literário tem a função poética, né, da linguagem, que é característica do texto literário. Outras características que a gente pode observar no texto literário, portanto, é o jogo de palavras, o tratamento estético da linguagem. Existe uma preocupação com a construção dos versos, né, de modo a combinar. Essas combinações são típicas do texto literário, assim como as repetições, as rimas, né, no caso aqui do texto poético. E também o texto literário possui uma cadência, né, uma fluidez diferente do texto não literário. Por sua vez, esse texto não literário é impessoal, como disse a colega Débora. O que é um texto impessoal? Que não revela
subjetividade, que não está escrito na primeira pessoa, por exemplo, e que você não sente ali a presença de um eu, né? Quando você sente a presença de um eu e de seus sentimentos e emoções, você tem um texto, né, subjetivo. Aqui, essa receita é impessoal, porque ela é objetiva. Simplesmente ensinar a fazer algo sem preocupação com recursos de linguagem, né? O objetivo aqui é informativo e instrutivo. Então, isso é algo que define esse texto, que está ligado ao gênero receita. É instruir alguém sobre como fazer algo. Agora vamos à questão número 2. Temos 2 textos. Um texto foi retirado da revista Veja. Veja, se o texto é tirado de uma revista, significa que esse texto é de um gênero jornalístico, informativo. Vejamos. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba proporcionando um frequente e lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão, né? Então veja que é um texto informativo, né? Vejamos agora o segundo texto. O Bicho é um poema do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Nesse contexto de pandemia, pessoal, não sei se no bairro de vocês tem acontecido, mas aqui a gente vê uma quantidade imensa de mendigos, né? Algo que já acontecia, mas que agora, na pandemia, está muito mais intenso. Famílias inteiras montando barracas nas ruas e morando, né? Aqui no centro a gente vê muito isso. E um dia aconteceu um episódio comigo que lembra um pouco esse texto. Eu estava ali perto do Shopping Cidade, aqui perto, e numa esquina eu vi um vulto revirando o lixo, assim, não é com as mãos, não, revirando o lixo com a boca. E eu estava de longe, eu não enxergo sem óculos. Pensei, o que é aquilo? Quando eu cheguei perto, era uma mulher que estava fazendo exatamente o que conta nesse poema. Ela estava comendo o lixo, mas não sem pegar com as mãos, ela estava com a boca no lixo, assim. Aquela situação tão humilhante, degradante, e que me chocou tanto, né? É exatamente o objetivo desse poema, é chocar o leitor e pensar, gente, não era um bicho, porque se fosse um cão, um gato, um rato, ainda ia, mas era um homem, esse bicho, né? Ou seja, é um homem, o ser humano, reduzido a uma condição animalesca, devido à precariedade das suas condições de vida. É muito triste, né, essa realidade que nós estamos vivenciando, mas que não parece ser uma realidade tão recente, porque esse poema é um poema da metade do século passado, né, do Manuel Bandeira. O que tem em comum, os 2 textos apresentam semelhança quanto ao conteúdo. Qual é essa semelhança? Letra A. Fala sobre o lixo. Então, pessoas comendo lixo. Eu coloquei sobre lixo, o descarte inadequado e o que isso provoca. Isso é o que provoca o descarte inadequado do lixo. Houve uma reportagem também que gerou muita repercussão, eu não sei de quando é. Era no Rio de Janeiro, na praia, né? Havia uma pessoa morta, assim, na beira
da calçada, e algumas pessoas, sem perceber que havia uma pessoa morta, eles estavam tirando fotos, né? Não era selfie na época, mas eram fotos. Isso teve grande repercussão, né? Porque exatamente essas pessoas que estão nessa condição, elas são meio que desumanizadas, né? Você perde até a capacidade de se indignar, de se assustar, e passa a ver aquilo como uma estatística, né? Como tem acontecido agora durante a Covid-19, com a quantidade de mortos, né? Você chega um momento em que você começa a ver aquilo como estatística apenas, e não enxergar o ser humano ali. São números. Isso é a banalização, né, do sofrimento, quando aquilo se torna tão banal que passa a ser visto como algo corriqueiro, né? Fazer essa contagem tal dos mortos. Então, os dois textos têm esses aspectos em comum. Ambos tratam de lixo, de descarte de lixo e de consumo de lixo também, né? Porque o consumo de lixo com o objetivo de reciclagem é um consumo até muito importante, né? Mas não dessa forma como está constando nos dois textos. Qual dos dois textos é literário? Por quê? O primeiro. Por que o primeiro é literário e o segundo não é? É o Porque ele primeiro que é um literário? texto. Veja, Isso, eu coloquei o segundo. é o segundo. Também coloquei o segundo. E por que o É o segundo segundo, né, não? é o segundo? Por que o segundo é literário e o primeiro não é? Porque ele abrange um lado mais poético conotativo. Isso, que eu falei com vocês mais cedo, que todo texto tem um objetivo, uma função. A função do primeiro texto é uma função informativa, né? É transmitir uma informação e, além disso, dar uma opinião a respeito dessa informação. Então, é um texto de caráter objetivo, informativo, né? Não tem recursos de linguagem, é um texto retirado de uma revista, portanto, é um artigo de revista. Já o segundo, primeiro, em forma de versos, né? Nesse caso, não há rimas, mas é porque é um poema moderno. Usa a figura de linguagem, porque o bicho aqui, né, tem uma conotação animalesca, mas no final das contas representa um homem, né? E há muitos usos, digamos assim, de elementos literários. Repetições, por exemplo, né? Versos, poemas de estrofes de 3 versos. E por que a última estrofe está separada das outras? É a única que tem um verso apenas. Para poder criar impacto. Para criar um impacto no leitor, porque você pensa, ué, Para o bicho despertar uma emoção no leitor. despertar emoção. Porque o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, e essa expressão meu Deus é justamente para enfatizar também para o leitor, cativar a emoção do leitor. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Para que o leitor fique sensibilizado, algo que não acontece no primeiro texto. Gente, aqui no centro tem muito rato, né? Mas existe existe o camundongo, que é pequenininho, e o rato, que é grande. Eu já vi briga de rato no centro, tipo, tem uns Nossa. 10 ratos correndo na canaleta, pulando um em cima do outro. Isso. E um dia eu estava voltando do serviço de noitão, e estava escuro, né? E eu pisei em alguma coisa e fiz para mim assim. Gente, era um rato me avançando. Eu nunca imaginei isso na vida. Um rato me Ó, avançando. você pode escolher isso ou o rato fazer seu ratatouille. Você pode escolher. Oi? Você pode escolher o rato te atacando ou o rato fazer seu ratatouille. Credo. Parecia um cachorro, era um rato. Eu levei um susto, porque eu pisei no rato, né? Deve ter pisado no Que rato. horror, Pessoal, alguma professor. barata já avançou em você? Já. Sim. Estamos no mesmo time. Eu morava numa casa que tinha tanta barata na época. Hoje em dia não é tão comum assim, mas na época era muito comum barata, e elas voavam e elas trombavam na gente, assim, era uma tristeza.
Professor Barata Voadora, até o homem mais forte dos homens fica com medo de uma barata voadora. Isso. Existe depois um motivo pelo qual as pessoas têm medo de barata. Depois, uma hora eu vou trazer um texto explicando isso. Bem, vamos para agora a questão C. Qual é não literário, né? Vocês já falaram que é o primeiro. Por que o primeiro texto não é literário? Primeiro, gente, a característica básica de um texto não literário é a objetividade, né? Ser objetivo. Inclusive, você pode contar, às vezes, algumas pessoas são objetivas. Algumas pessoas dizem, eu sou muito objetivo, porque a pessoa diz as coisas exatamente com a função de informar, né? Aí diz, ontem, à tarde, eu e meu amigo encontramos um rato na rua. Isso é uma informação. Agora, se você conta, você não sabe o que aconteceu ontem. Estávamos eu e o Pedrinho. De repente, não mais que de repente, uma criatura se aproximou de nós, nos olhando fixamente. Então, você vai contar a mesma coisa, agora com riqueza de detalhes, com excessos, invenções. Isso é o texto literário. Então, para você ser um escritor, você tem que ter o quê? Criatividade, né? Que é algo típico de quem conta uma situação e sabe, a partir daquela situação que possivelmente aconteceu mesmo, criar e enfeitar a realidade, né? Isso torna um texto literário. Já o texto não literário preza pela objetividade, pela informatividade. Você não vai buscar informação em um texto literário, né? Agora, num texto jornalístico, você vai com essa intenção de buscar informação, né? Bem, eu creio que com esse exercício ficou claro para a gente, em linhas gerais, quais são as diferenças básicas entre um texto literário e um texto não literário. Porque, como eu disse a vocês, agora, no primeiro ano, nós começamos a estudar os textos literários. Mas nós vamos estudar desde quando começou a literatura portuguesa. Porque o nosso país foi colonizado por Portugal, vocês sabem, né? Todos nós sabemos. Então, para nós estudarmos as nossas literaturas produzidas aqui no Brasil, nós precisamos entender a literatura de Portugal também. Porque nós, né, somos herdeiros da cultura portuguesa. Muito da nossa cultura vem de Portugal, inclusive a nossa literatura. Então, nós vamos estudar no primeiro ano, lá na Idade Média, né, que é quando começa a literatura portuguesa. Então, é bem interessante esse trajeto, né, da literatura. Então, para quem não gosta de literatura, é o momento de aprender a gostar. Para quem já gosta, é momento de aperfeiçoar o gosto e se interessar por algumas literaturas que possam atingir mais ou menos o seu gosto peculiar. Bem, vou encerrar por aqui a aula. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Não? Então, vou encerrar por aqui. De boa. Tá certo, Nel. E a gente, então, se encontra na próxima semana, na próxima terça-feira. Então, Ok, professor. Bom fim de semana para você também. Bom fim de semana a todos.